Muita gente fala que determinado livro é ruim, determinado livro é muito bom, ou que algum livro é superestimado enquanto outros são subestimados. No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco desses assuntos e descobrir se de fato existem livros superestimados ou não. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai focar especificamente em alguns livros que por algumas pessoas são considerados superestimados, livros que recebem atenção demais, que estão muito hypados, mas que não merecem todo esse hype, não merecem toda essa atenção. Segundo essas pessoas, esses livros não são tudo isso que dizem, na verdade eles são até meio ruins e a galera meio que dá uma exagerada na hora de falar sobre esses livros. A gente vai falar um pouco sobre isso porque eu sempre tenho um certo ataque de nervos quando eu leio algumas opiniões. Raramente são resenhas aqui de outros colegas no YouTube, geralmente são comentários mesmo falando: meu Deus, esse livro é uma merda porque tal coisa, nossa, como esse livro é ruim porque outra coisa. Sempre tem essas opiniões muito fortes, contundentes e, meus amigos, decepcionando o algoritmo. Eu não sou o cara de fazer afirmações tão categóricas assim. Eu costumo ficar ali no meio termo, eu gosto de entender o que o livro tentou propor, esse tipo de coisa. Eu sei que o YouTube adora quando a pessoa chega e sai cagando regra, isso costuma funcionar muito bem, o público parece que gosta desse tipo de coisa, mas não vai ser aqui que a gente vai ter isso, porque eu gosto realmente de fazer algumas análises e tentar entender um pouco mais do que a primeira impressão acaba deixando, sabe? A gente gosta de se aprofundar nos livros e aí não dá pra cagar regra quando a gente faz isso, né? Porque os livros, eles são um universo muito amplo e essas análises reducionistas acabam não se encaixando muito bem. Será que existem livros superestimados? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, confirma isso, porque de vez em quando eu fiquei sabendo que o YouTube, ele desinscreve algumas pessoas de alguns canais, não sei se vocês já ouviram falar isso. Pois é, eu já ouvi falar isso, então dá uma olhadinha se você ainda tá inscrito, se não tiver, já se inscreve, porque assim você apoia o nosso trabalho e, além de tudo, é claro, vê se você tem interesse em entrar no nosso clube do livro, porque lá a gente lê livros todos os meses, o nosso foco maior é nos livros do Stephen King, mas a gente lê outros livros, como por exemplo, esse mês agora, começamos na segunda-feira Battle Royale, um livraço que todo mundo diz que é bom, tá sempre no hype, será que é superestimado ou não? Recentemente eu vi uma avaliação de um colega aqui do YouTube que deu acho que 1 estrela pro livro, aí a gente vai descobrir se é isso mesmo, se é bom, se é ruim, enfim, a gente vai descobrir juntos lá no clubinho. Então, entra no clube e vamos ler juntos. A ideia desse vídeo começou quando eu, andando pela internet, aqui nos comentários mesmo do canal, eu fiz um vídeo um tempão atrás, fazendo uma resenha sobre A Última Casa da Rua Needless. E, meus amigos, eu não sabia que esse vídeo seria tão polêmico, que teriam tantas opiniões opostas. Eu, particularmente, amei o livro, foi uma das melhores leituras de suspense que eu fiz nos últimos anos, daquele tipo de livro que você fica preso, inicialmente sem entender nada, e daí você vai se aprofundando no livro, e daí a sua cabeça começa a criar teoria, aquela loucura que a gente tanto gosta em livro de suspense, sabe? Cheio de perguntas, e daí quando chega o final, chega as revelações, a sua cabeça explode, você fala: meu Deus, estava na minha cara o tempo todo, como é que eu não vi? Eu adoro esse tipo de livro, e eu achei que a maioria das pessoas iria adorar e tal. Enfim, não dá pra eu saber se a maioria gostou ou não. Eu acho que muita gente gostou, não é à toa que o livro foi um sucesso, né? Mas eu recebi opiniões muito interessantes aqui no canal. Teve um comentário que falou algo do tipo: meu Deus, que livro merda, logo no começo eu já sabia qual era a reviravolta do final, muito previsível. E isso, meus amigos, ficou na minha cabeça martelando um tempão, né? Porque muito previsível, né? Um livro que tem um final previsível é ruim por conta disso, como se toda a jornada não tivesse qualquer peso, como se o livro existisse única e exclusivamente para fazer uma surpresa, né? Como se fosse um grande truque de mágica, né? Não existe o fazer literário, não existe a arte, né? O importante é surpreender o leitor, né? E aí, por que não surpreendeu? Porque a pessoa já sabia o final, o livro é uma merda. Não é nem tanto a pessoa, ela ficar decepcionada com o final por ser previsível. Porque tudo bem, né? Às vezes a gente não gosta de um livro e a gente não é obrigado a gostar de nada, né? Mas afirmar que o livro é uma merda por conta disso, eu
eu acho que é uma afirmação muito forte, sabe? Eu acho que isso extrapola os limites da análise, porque se a pessoa olha pra mim e fala, eu não gostei desse livro, eu vou entender. Eu acho ok a pessoa não gostar do livro, porque como eu disse, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas afirmar que ele é ruim, categoricamente, eu acho um pouco forte, sabe? Existe uma coisa que eu tenho na minha mente que é, nem todo livro que eu gosto é bom, e nem todo livro que eu não gosto é ruim. Uma coisa não significa outra. Às vezes a gente vai gostar de um livro que não é o que foi mais bem escrito do mundo, ou às vezes a gente não gosta de um livro que é aclamadíssimo, cheio de camadas e personagens incríveis, ótimos desenvolvimentos, um plot muito interessante. Às vezes o livro tem tudo isso e você simplesmente não encanta, sabe? Porque a literatura, enquanto arte, eu acho que ela ultrapassa tudo isso, sabe? Ela é uma coisa, óbvio, de técnica, de capacidade literária do artista, do escritor ali, que consegue desenvolver muito bem, com um domínio da narrativa, um domínio do texto, mas existe tudo isso, mas existe livros que simplesmente, por melhor que sejam, eles não nos tocam. Às vezes é o momento da nossa vida, né? Muitas vezes a gente vai ler um livro e nós não estamos naquela vibe para aquele assunto, para aqueles personagens, isso acontece. Mas, nesse caso, será que o livro é ruim? Ou só eu que não estava pronto para ele naquele momento? Exceção, é claro, de Terra Faminta, por exemplo, ou de Um de Nós Está Mentindo. Ah, não, esse não é ruim. Eu fico chocado, porque Um de Nós Está Mentindo é uma maravilha, né, amorzinho? Eu gostei na época que eu li. São poucas exceções para isso que eu tô falando agora, mas Um de Nós Está Mentindo é ruim, definitivamente. Não. A Nanda adora Um de Nós Está Mentindo. Ela me indicou com muita paixão, né, amorzinho? Eu brinco aqui falando que o livro é terrível e tudo mais, mas na realidade eu só não gostei do livro. Ele tem um bom suspense e tal, tem uma reviravolta e tudo mais, mas simplesmente aquele clima, o YA, ele não bateu muito pra mim, sabe? Então eu vou entender completamente quem gostar do livro. É que não funcionou pro Douglas, né? Isso não quer dizer que o livro definitivamente é ruim. Isso, na minha opinião, não existe na maioria dos casos. É claro, meus amigos, que vão ter livros que são mal escritos, cheio de erros, com a ortografia cagada, uma revisão esquisita, esse tipo de coisa vai acontecer. E quando o texto te impede de sentir, pelo tratamento dele mesmo, o autor não soube escrever, né? Quando o texto não cumpre a missão dele de transmitir a mensagem, transmitir uma imagem, uma sensação, seja lá o que for, ali tudo bem, eu vou entender que o livro é ruim porque ele falhou mesmo nesse aspecto. Mas de um modo geral, eu acho isso muito difícil, sabe? Porque a maioria dos livros que vem pra cá, eles são bem escritos, né? São gêneros e tudo mais, aí pode ser por outros motivos, mas em geral os livros estão bem escritos, o português tá ok, a revisão tá muito boa e tudo mais. Aí é uma questão de identificação, às vezes a gente não bate com a brisa daquele livro específico e isso não quer dizer que ele é ruim. E foi pensando nisso, meus amigos, que eu fiz uma pesquisa essa semana no Google e eu me surpreendi. Eu joguei no Google lá, livros superestimados, e meus amigos, eu encontrei uma avalanche de opiniões e de coisas engraçadas que eu preciso trazer pra vocês aqui. São opiniões bem fortes, bem interessantes que eu acho que vocês vão gostar. A gente vai conversar um pouquinho através dessas opiniões. Vamos entrar nesses assuntos que eu acho muito interessantes pra gente que é aqui do mundo literário. Antes de eu trazer essas opiniões, esses prints e essas coisas todas que eu encontrei, eu quero falar alguns livros que eu particularmente acho um pouco superestimados. Mas eu quero explicar o que eu tô querendo dizer quando eu falo que, por exemplo, Harry Potter é superestimado. O que eu quero dizer com isso, meu amor? Que você enlouqueceu. Que eu enlouqueci? É isso que eu tô dizendo? Você não acha Harry Potter superestimado? Honestamente, São né? 7 livros? Sim. Harry Potter foi uma saga de muito sucesso. Ela introduziu muitíssimos leitores, né, ao mundo da literatura. Muita gente, a Nanda aqui, inclusive, ela se apaixonou pelos livros a partir de Harry Potter. Foi simplesmente um grande movimento, né? Uma criação de comunidade, trouxe muitos fãs, então não dá pra desprezar esse poder que os livros tiveram. Porém, meus amigos, eu acho, mas eu vou mudar a palavra, não é que eu acho superestimado. E aqui a gente vai começar a entrar numa nuance que eu acho interessante de a gente desenvolver pra nossa própria vida. E isso vale não só pra livro, como pra tudo, pra filme, pra série, pra todo tipo de coisa que as pessoas costumam dizer, a gente
experimenta e a gente tem as nossas próprias opiniões. Porque não é questão de ser superestimado, é uma questão, no meu caso, de expectativa. E isso é diferente de ser superestimado ou não, meus amigos, porque é natural que uma expectativa surja quando existe um falatório, um hype muito grande, muitas pessoas estão falando do Harry Potter e tal, que são livros incríveis, que você vai amar e você vai querer ser da Sonserina e da Lufa-Lufa. Eu sou Lufa-Lufa, amor, certo? Você fez o teste, você deu Sonserina, aceita. Eu sou Lufa-Lufa, só que a Nanda, mas o Harry pode escolher, né? Então eu também posso. E daí, meus amigos, tava todo mundo falando aquela coisa toda e eu não li na época, né? Eu fui ler 2, 3 anos atrás, alguma coisa assim, por conta da Nanda, inclusive, que ela veio pra cá, trouxe o box de Harry Potter, fui ler e achei mais ou menos, sabe? A questão não é a história, não é a mitologia, como eu falei, eu adoro a mitologia de Harry Potter, eu fiquei encantado com Hogwarts Legacy, poder entrar no castelo de Hogwarts, tem uma magia ali, sabe? Eu achei tudo isso muito interessante, mas, meus amigos, o texto da J.K. Rowling, que caído. Não achei aquelas coisas. A escrita dela, na minha humilde opinião, é fraca, falta substância, sabe? O que ela tem de mão cheia, que é uma imaginação muito forte, e de enfeitar os lugares, e cada cantinho tem uma história, né? Tem um livro, tem um quadro, tem uma escada, tem uma parede, tem uma árvore, tudo tem uma história, e isso é de uma imaginação muito interessante. Mas o texto em si, a profundidade que ela dá para os personagens, a partir das palavras, e não necessariamente a partir dos eventos, eu achei fraca, porque ela desenvolve a partir de eventos. Acontecem coisas, o Harry Potter reage a essas coisas e ele é diferente, mas no texto em si, a forma como ela transmite a transformação, eu acho fraco, sabe? Eu sinto falta dos pensamentos do Harry, das formas como ele sente, sabe? Ele vai pulando de ações em ações e tal. Então, pra mim, o texto em si, ele não foi tão bom, não foi tão interessante. E aí, meus amigos, eu tinha criado uma expectativa de que seria um texto maravilhoso, muito bem escrito e não sei o quê. E não é esse o foco é o universo. Mas aí que tá, a culpa é dela ou a culpa é minha? Porque no final das contas a gente ainda tá falando de um livro infanto-juvenil. E eu tava esperando o quê? Um texto do Machado lá? Um Dickens? O que eu tava esperando, né? Pois é, e para esse propósito, para esse público, porque ela tentou fazer, o livro funciona muito bem, funciona ainda hoje e vai continuar funcionando para novos leitores, porque nesse sentido as pessoas vão continuar gostando. Então, é superestimado? Não acho que seja. Foi só eu mesmo que tinha expectativas um pouco altas demais nos lugares errados. Se eu tivesse com a expectativa do universo, talvez eu teria gostado mais do que com expectativas no texto em si. Outro livro muito interessante que também teve um grande sucesso e todo mundo tava falando, ai meu Deus, Paciente Silenciosa, né, amorzinho? Caraca, mas como estavam falando bem desse livro, e nossa, é o maior mistério, o maior suspense dos últimos milênios, e de novo, pelo mesmo motivo, não achei aquelas coisas. Estava no hype, superestimado, mas ainda assim, não achei aquelas coisas. E olha só que interessante, né, meus amigos? Para vocês verem como, isso daí, obviamente, na minha opinião, mas para vocês verem que não é uma questão de surpresa, porque enquanto a gente tem A Última Casa da Rua Needles, que muita gente aí não gostou, porque o final era previsível, nós temos A Paciente Silenciosa, que vai na contramão. Na minha opinião, eu não fazia a menor ideia do final, e o final é forte, o final ele te surpreende, é uma reviravolta muito bem construída, ou seja, o autor estava muito comprometido com a surpresa, mas a jornada, o texto que me levou até essa surpresa, eu achei muitíssimo fraco, um texto raso, que faltou nuance, faltou um monte de coisa, e aí eu já não curti tanto. Enquanto A Última Casa da Rua Needles, no meu caso, foi completinho. Ele tem um texto muito bem escrito, a autora tem uma noção muito boa do que ela tá fazendo e ainda teve a surpresa. E mesmo assim, mesmo que não tivesse, eu não acho que esteja apenas na surpresa, porque se eu soubesse do final da Paciente Silenciosa, mas o texto tivesse muito bem escrito, cara, eu teria adorado. Você lê, por exemplo, O Senhor dos Anéis, meus amigos, a gente sabe no final das contas que aquilo ali vai dar tudo certo, né? O Frodo vai conseguir destruir o anel, mas ainda assim a jornada
jornada até lá, é o texto que te leva até aquele ponto. Se isso tiver muito bem desenvolvido, não tá na surpresa. Quando você valoriza apenas a surpresa, você perde um peso gigantesco do livro, da literatura que tá ali, sabe? Da arte, da expressão do autor. Às vezes a gente precisa calibrar e saber o que a gente tá buscando naquilo que estamos buscando, sabe? Então, pra mim, A Paciente Silenciosa perdeu nisso. Teve uma surpresa incrível, oh meu Deus, mas um livro não é feito apenas disso. O livro é uma coisa muito maior. E aí, tem alguns livros e alguns autores desses prints que vão falar um pouco sobre isso. Vamos ver agora. Esses comentários eu peguei em fóruns, em sites que eram sobre livros considerados superestimados. E esse comentário aqui é muito bom, ó. Eu lembro de ter lido Percy Jackson e ter achado chato demais e bem superestimado. A decepção foi grande porque na época que eu li, eu tava na minha fase da pré-adolescência de adorar mitologia. Segundo esse camarada, Percy Jackson é superestimado. Não. Cara, eu não consigo concordar com isso, mas esse Percy Jackson é maravilhoso. Como que alguém tá na adolescência, gosta de mitologia, lê Percy Jackson e não gostei. Cara, então não tem como, meus amigos. O meu amigo está completamente equivocado, porque primeiro, Percy Jackson é muito bem escrito. O nosso querido Rick Riordan sabe escrever muito bem. Sim. Ele tem um tom de humor que é maravilhoso e eu acho que em Percy Jackson ele chega no auge desse senso de humor dos que eu li. A Nanda vai discordar porque ela leu Apollo. Apollo é muito bom. Mas eu acho que Percy Jackson tem um tom muito bom porque é em primeira pessoa. E, meus amigos, aquelas piadas em terceira do Heróis do Olimpo não funcionam tão bem. Mas no Percy Jackson, a primeira pessoa é tão cativante, tem um carisma tão bom, então eu adoro. Pra você ter uma ideia, eu não era o maior fã de mitologia, mas eu sabia muitas coisas graças ao nosso querido Kratos e God of War, né? Eu já conheci um pouquinho de mitologia e a gente sabe, né? A roupagem de God of War pra Percy Jackson tem nada a ver, né? É um universo de diferença. Mas ainda assim, cara, você vê a Medusa, e vê o Poseidon, e vê o Ares, e a roupagem que o Rick Riordan dá pra esses personagens é muito legal, né? Porque daí fala do Dionísio, e daí, cara, como que vai ser o Dionísio nas mãos dele? Porque isso que é interessante, que a gente sabe que ele vai quebrar padrões, vai quebrar clichês, e ele é muito bom em fazer isso, em surpreender a gente. Eu sempre vou falar sobre Magnus Chase com o Odin em PowerPoint, dando uma apresentação, estilo empresário, mano. Cara, é muito bom, ele faz uma sátira, uma brincadeira, porque ele vai pegar o tempo moderno, as nossas loucuras, que a gente faz normalmente no nosso cotidiano, vai colocar nas mãos dos deuses e vai fazer uma piada em cima disso, ele vai tirar um sarro. E isso é muito legal. Pra pessoa falar que Percy Jackson é superestimado, eu não sei o que o cara tava esperando dos livros, sabe? A não ser que ele tenha lido estando mais velho. Não tava, ele falou que tava na pré-adolescência. Meus amigos, eu não sei o que ele tava esperando. Que esse garoto né? Pois é, mas é isso, meus amigos. As opiniões, elas são válidas ainda assim. Vamos lá. Essa aqui, meus amigos, é maravilhosa. É a melhor opinião. Você tá preparada? Fahrenheit 451. Das 3 distopias, esse é o mais fraco e mal escrito. Não. Acho que Laranja Mecânica é bem melhor. Cara, não tem como saber Laranja Mecânica. Não, mas mesmo que a gente soubesse, mas que cara. três que ele tá falando? Ele provavelmente tá falando de 1984, Fahrenheit e Admirável Mundo Novo. Meus amigos, eu não consigo compreender, não é uma questão de competição, sabe? São autores que escreveram em momentos diferentes, sobre temas e óticas diferentes, não tem melhor ou pior, tem proposta, sabe? Mas tudo bem, eu vou entender se você me disser que você prefere Laranja Mecânica. Mas, meus amigos, eu não tolero falar que é mal escrito. Não. Porque o texto do Ray Bradbury é brilhante. Ele não é pouca coisa, meus amigos. A gente tá falando dos maiores escritores de todos os tempos aí, cara. Ele é poético, ele consegue transmitir emoções com isso aqui de texto. O King precisa de 1000 páginas pra te aterrorizar. E num continho de 10 páginas em As Crônicas Marcianas, o Ray te dá um cagaço. Eu lembro dessa cena até hoje. Cara, é muito bom, tá ligado? Então assim, meus amigos, não dá pra dizer que o texto do Ray é mal escrito. Eu vou entender se você disser que pra você foi ruim, você não gostou, mas falar que é mal escrito, aí não dá, né? Aí realmente você deu uma exagerada. Aqui, meus amigos, é um ponto muito interessante do nosso debate. Aqui eu vou ler pra vocês vão entender o que eu tô falando. Acho que os livros mais superestimados estão na seção Young Adult. De longe. Alguns se destacam, outros não, mas todos geram hype mesmo assim. Aí
aí você percebe claramente que ele não tá falando de ser superestimado, subestimado, de ser bom, de ser ruim, de ter qualidade literária, de ser sério, de ser popular. Ele não tá falando disso. Ele tem um preconceito com o gênero. Porque eu vou entender, por exemplo, você fala, eu não gosto de Com Amor, Simon. Eu entendo se você disser, eu não gosto de Instrumentos Mortais, que é uma fantasia, YA. Eu entendo você falar do livro, mas quando você pega o gênero inteiro, com milhares de autores, com milhares de histórias e mensagens e personagens e dramas e comédias e terrores, pega tudo isso, e porque ele está na seção de YA, você joga tudo numa lixeira e fala que nada presta, que tem hype demais. Aí eu tô sentindo, meus amigos, que seu problema não são com os livros, mas com quem gosta dos livros. Porque daí você vê as pessoas que gostam dos livros e fala assim, não, nada a ver, esse gênero é ruim. Porque não faz o menor sentido que os livros são completamente diferentes uns dos outros. É diferente quando você, por exemplo, eu amo YA. E aí, dentro de algo que eu já gosto, eu falo, eu acho que esse aqui, eu acho ele superestimado. Você ter opiniões pontuais sobre alguns livros, mas não dá pra pegar o gênero inteiro. Com certeza é um preconceito. E daí teve um outro comentário que respondeu, concordo plenamente com você. Só a decisão Young Adult podia ficar 1 hora aqui escrevendo, mas só vou listar alguns. Rainha Vermelha, Mentirosos, A Culpa é das Estrelas, Divergente e Jogos Vorazes. Jogos Vorazes? A pessoa detesta tudo. Meus amigos, Jogos Vorazes eu nem li, mas eu sei o plot porque eu assisti os filmes e a Nanda leu e ela foi me falando das poucas diferenças e tudo mais. E meus amigos, aquilo ali, beleza, tem personagens YA, né? Por conta da faixa etária dos protagonistas. Mas o tanto de crítica social foda que aquele filme tem, que esses livros têm, meus amigos, aquilo ali é o YA só de fachada, a discussão é profunda. E aí a pessoa parece que pega esse gênero através do tom da crítica, né? Como se ele fosse banal. Como se fosse inferior, exatamente, porque é um tom, assim, né, de superioridade, falando, esse gênero não presta. E aí o cara coloca Jogos Vorazes, que são histórias super ricas, é de se estranhar, né, mas tá tudo bem, a gente ainda entende as opiniões, a gente só discorda dessas afirmações muito categóricas, porque é isso, né, toda generalização a gente sabe são burras. Essa aqui é maravilhosa, porque aqui a gente vai poder conversar sobre uma coisa muito interessante, ó. Qualquer coisa do Stephen King. Ó, eu quase tenho um surto quando eu peço uma recomendação de livro de terror e a pessoa só sabe falar sobre ele. E daí tiveram várias respostas, teve outra pessoa que falou, sim, sinto mesmo. Aí alguém falou, por quê? Alguém perguntou, indignado, provavelmente, assim como eu estou. E a resposta veio completa, meus amigos, eu vou ler pra vocês. Apesar da premissa dos livros geralmente serem interessantes, um carro que mata, um cachorro que fica doente, uma fã doida que sequestra seu ídolo, ou pelo menos diferente dos clichês do terror atual, a escrita do cara é insípida. Talvez por ele ter trabalhado tanto tempo embebido em drogas. Beleza, eu vou entender você falar que a escrita do cara é insípida, eu vou entender você falar que a escrita do cara é chata, que não te interessa, mas a escrita é boa. A gente pode falar que ele consegue transmitir exatamente o que ele quer. E pra mim, a escrita é isso. Ela é um pedaço da arte por conta própria, mas ela também é um veículo, né? Não é à toa que muita gente tem, por exemplo, uma certa ojeriza de floreios, né? Porque o autor está tentando fazer muito da escrita uma forma de arte e esquece que ela é um veículo para transmitir a história. E aí, quando vem uma escrita muito floreada, as pessoas não curtem tanto. O King vai para um outro caminho. Ele usa muito a escrita como um veículo para transmitir não só a história, como as emoções. E nisso ele é muito bom, né? À toa que a galera fica aí todo com cagaço de ler os livros dele. Tem gente que se apaixona, tem gente que chora. Todo tipo de coisa acontece com os livros dele. A pessoa continua. Aqui é a melhor parte. Estive num grupo de leitura do Discord por algum tempo e o Iluminado ganhou como leitura do mês. Eu decidi ceder e tentar a leitura. A reunião semanal para discutir cada capítulo lido era a mais sem assunto já existente. Aí, meus amigos, como que você lê O Iluminado com o Clube do Livro e vocês ficam sem assunto? É porque não foi o nosso. É porque não foi no nosso Clube do Livro, meus amigos. Porque, caraca, é isso que eu fiquei chocado. Porque, mano, quando a gente abre a live, meus amigos, a gente fica horas conversando sobre o livro e fala e debate, e a gente entra em detalhe, e a gente fala do personagem, e cria teoria, e fala isso, a gente traz analogias com a vida real, e a gente traça paralelo com outros livros do autor, são discussões muito ricas. E a gente fala e fala e fala. Cara, vocês sabem aqui, as minhas resenhas mesmo de King, eu fico 30 minutos, 40 minutos no bruto, aqui é quase 1 hora que eu fico falando sozinho. Então, cara, o que tem de assunto pra falar do King, ele cara faz o retrato dos Estados Unidos, da classe média americana, do Maine, ele vai falar sobre tantos assuntos, ele vai falar da infância, ele fala de maternidade, ele fala de ódio, ele fala de amor, fala de psicologia, meus amigos, It. Não sei se vocês perceberam, o It é uma grande analogia
analogia ao inconsciente dos personagens. Não é à toa que quando eles vão pra cidade, eles se lembram de coisas esquecidas. É como se eles estivessem viajando pra dentro do inconsciente daqueles personagens, pra lidar com os traumas. É como se fosse uma grande sessão de terapia. Acaba aí que eles se esquecem de tudo, porque eles saíram do inconsciente de volta. Olha o poder dessa mensagem, desse símbolo, sabe? Como que King não tem discussão? Só na última discussão de Salem, eu mesma não calei a boca. É, cara, entendeu? Um livro de vampiros, e ainda assim a gente consegue falar sobre diversos assuntos diferentes, porque o King, ele não coloca só o monstro pra te atacar, ele vai trazer uma crítica, ele vai fazer um retrato da sociedade, ele vai falar de personagens. Não é à toa, meus amigos, não é à toa. Os piores vilões do King, na verdade, são seres humanos, geralmente não são monstros, porque ele consegue fazer um desenvolvimento incrível. Então, assim, meus amigos, falar que Stephen King é superestimado, eu acho que é mais uma raiva do sucesso do cara do que dos livros em si, sabe? Porque os livros entregam muito, é claro. Você vai dizer, e você tá autorizada de dizer que você não gosta dos livros, mas dizer que os livros são superestimados, ou que eles são ruins e não mereciam tanta atenção, e que eles não têm assunto, que não rendem conversa, aí, meus amigos, tá faltando você entrar no nosso clube do livro, porque eu garanto pra vocês, ali a conversa não acaba nunca. Ó, vocês podem reclamar às vezes aqui, ó, faço vídeo e não entro em spoiler, vocês vão falar, você nem falou de tal personagem, você nem falou daquilo e daquilo outro. Sim, aqui nas resenhas geralmente eu não falo. Se você quer esse conteúdo mais completo, aí é dentro do clubinho, daí eu não posso fazer nada, só te receber lá com muita alegria. Esse comentário aqui, eu não tenho muito o que dizer, porque eu não li o livro, só que eu achei maravilhoso. Ó, amor, se liga. Drácula é o pior livro que eu já li na minha vida. O autor simplesmente não cala a boca. Poderia ter 1/3 das páginas. É só isso, meus amigos. Eu não tenho muito o que dizer. Infelizmente, Drácula é uma bosta porque o autor não cala a boca. Caralho, tipo assim, ué, mas é um livro. Mano, é um livro. É pra isso mesmo, tá ligado? Queria ficar Tá ligado? página em branco. A página em branco chega, acabou a história. É isso aí mesmo, sobe os créditos, tá ligado? Isso é crítica literária, mano, dos confins da internet, muito bom. Esses comentários que eu li pra vocês aqui foram de blogs, de fóruns que eu encontrei na internet. Vocês viram, só tem pérola, né? Eu achei um site que ele fez uma lista de livros superestimados e aqueles que valem o hype. O site é maravilhoso, é muito legal, só que aí eu discordo de alguns pontos aqui que eu vou ler pra vocês agora. Um deles, meus amigos, é um livro que gerou polêmica nessa casa. E gerou polêmica até nos comentários. Muita gente aqui fala desse livro. E eu acho um livro ok, mas eu tenho críticas a ele, é claro. A Nanda gostou do final. Nós estamos falando de A Garota do Lago. Olha só, Garota do Lago já começa com uma boa frase, ó. Esse livro é um lixo. O cara falou que jogou com essas palavras mesmo, ó. Sério, gente, juro que não entendo como algo assim é lançado. Imagina porque Cargas d'Água ficou tão famoso. Estou convencido de quem fala bem desse livro nunca leu outro thriller na vida. Só assim pra gostar desse treco. Eita, livro mal escrito, com momentos artificiais, personagens pouco cativantes e compilado e reviravoltas tirados dos maiores clichês do gênero. Meus amigos, não tá errado. Eu acho que é isso aí mesmo. Só que assim, na minha concepção, A Garota do Lago, ele não se propõe a ser uma obra genial dentro do gênero. Inclusive, quando eu trouxe a minha indicação da Garota do Lago, eu usei 2 argumentos que pra mim são matadores. Eu duvido você achar um livro que vença esses 2 argumentos. Ele é pra quem tá começando no gênero de suspense. Eu acho que ele vai ser surpreendente, vai ser muito bom, porque ele é o tipo de livro que te cata e você termina lá, você precisa ir até o final pra saber qual é o grande mistério. Então isso daí é um bom suspense, não é? E o segundo argumento, pra mim, é o melhor de todos. Ele é R$10 na Amazon. Meus amigos, cara, que tipo de coisa que você compra com R$10 hoje em dia? Então, não compra nenhum pastel. Então, A Garota do Lago é um ótimo entretenimento, é um livro de suspense que vai te prender e tal. Pra você que tá começando, vai ser melhor ainda, vai ser uma experiência muito legal. Eu curti, e eu já sou um leitor de suspense. Só que é claro, né, eu não tava esperando um novo favorito. Oh, meu Deus, esses suspenses, assim, eles são realmente focados na surpresa, né? Então, eles não têm a pretensão de ganhar um Pulitzer ou um Nobel de literatura. Não é esse o foco, né? É um livro divertido que vai te prender e vai te dar algumas horas de entretenimento. Eu acho que pra isso, A Garota do Lago é muito interessante. E daí o autor do post continua. Ele vai soltar Verity, meus amigos. Verity pro nosso amigo aqui é superestimado. Ele começa a frase, ó: eu peguei tanto ranço desse livro que só ouvir falar sobre ele já me deixa enjoado. E assim,
Eu tenho opiniões acerca de Verity, mas vamos continuar com a opinião dele? E pior, não peguei só ranço do livro, mas da autora. Eu nunca me senti tão desrespeitado como leitor em toda a minha vida. Sério, o livro estava bom, é super imersivo e intrigante. Eu estava amando, mas chegou no final e a Colleen resolveu enfiar goela abaixo o pior plot twist da história. Sério, pra mim invalidou toda a boa experiência que eu estava tendo com a leitura até então. É um desdobramento que não faz o menor sentido, preguiçoso e petulante. Eu odiei tanto que me deu vontade de tacar o Kindle na parede. Mano, é que tá. Eu achei a jornada uma bosta. Eu não achei a jornada grandiosa. Oh meu Deus, que envolvente. Eu tava achando o mistério interessante. Eu queria saber a resposta do mistério. Mas não tava achando essa coisa toda. E o final que eu achei interessante. A reviravolta que eu achei boa. Isso, eu sei do que ele tá falando. E beleza, tá ligado? O que eu acho interessante é aquela coisa do manuscrito e tudo Exato. mais. Eu achei isso genial. Eu achei muito bem feito mesmo. Eu acho o suspense desse livro muito bom, justamente te deixar se perguntando o que tá acontecendo. Sim, com certeza. Eu acho, porque acontecem certas coisas que às vezes até parece que mesclam um pouco de terror. Sim, cenas tem. meio aterrorizantes. Então eu achei isso muito interessante. Perfeito. Principalmente por ser o primeiro livro de suspense da autora. E ela não transmite a sensação que a gente quer? Transmite, isso Caralho. sim. Eu só não gostei dos personagens. Personagens bem chatinhos. Né, os personagens chatos, honestamente, umas atitudes assim, extremamente questionáveis. Aham. E o final não me desce. É, Ursinha. Essa personagem principal é uma sem noção. Então, Verity aqui pro nosso amigo é superestimado. E aí, agora, pra finalizar essa lista, tem um livro aqui que é um dos meus queridinhos, um dos meus livros favoritos da vida e tá como superestimado. Ele já começa a frase falando: a gente já começa a lista com polêmica. Porque, na verdade, foi o primeiro livro da lista dele. Eu que inverti a ordem aqui. E olha só, o livro tem uma legião de fãs e que deve só aumentar com a adaptação que tá vindo aí. De que filme nós estamos falando? De que livro estamos falando? De Duna. Duna, livro, pra esse amigo aqui, é superestimado. Vamos ver o argumento. Você vai ver muita gente falando sobre como ele é uma obra pioneira do gênero, historicamente importante e como é uma obra-prima e tal. Bem, eu entendo. Obrigado por entender o peso histórico que uma obra teve, né? Porque é um fato. Teve. Continuando. O livro tem muitos méritos, principalmente em relação à construção de mundo. Arrakis é realmente concebido com uma riqueza de detalhes impressionante. Além disso, a trama com suas intrigas políticas e exploração do imperialismo e da construção de uma figura divina mítica é muito interessante. Pois é, o amigo pegou a essência do livro, porque a essência é justamente essa. É falar sobre imperialismo, é falar sobre ecologia, é falar sobre falsos profetas, e sobre a religião, e sobre fanatismo religioso, e falar sobre, cara, guerras e todo tipo de coisa política. É um livro extremamente rico, meus amigos. Ele realmente pega esses assuntos e eu acho que logo no começo você já entende que esse é o foco. Através da própria escrita, dos diálogos, você entende que é essa a intenção do autor. Mas a crítica dele continua. Mas, gente, a narrativa é um tanto enfadonha. O livro te promete altas doses de ação e você vai virando as páginas esperando encontrar aquele momento que nunca vem. Ao invés disso, o autor enfia passagens de tempo, pulo que deveria ser desenvolvimento importante de personagens. E aí que tá. Deveria? Quem sou eu pra dizer o que um livro deveria ser ou não, amor? Eu não sou ninguém, eu sou apenas um leitor lendo o que o livro é, entendeu? O cara olha pro livro e fala, nossa, ele promete, o livro promete altas doses de ação e depois pula a cena de ação. Será que a história era sobre a ação ou era sobre a política ao redor dessa ação? O livro faz isso pra caramba, meus amigos. Ele vai falar, vai ter uma guerra e vai morrer gente pra caramba e não sei o que, vai acontecer isso e aquilo. Aí chega um momento, tem um salto no tempo e agora a gente vai ver o que aconteceu depois. A gente não vai acompanhar a ação e a guerra no momento em que ela está acontecendo. A gente vai pular o tempo porque o foco não é a guerra em si. O autor não queria escrever cena de guerra. Meus amigos, se ele quisesse, ele teria escrito. Então ele pulou porque justamente não era esse o foco. Eu, por exemplo, meus amigos, eu assisti Star Wars e achei um saco os piuzinhos, os tirinhos lá, os cacete. Achei chato pra caralho. Eu queria ver conversa, eu queria ver a política, eu queria ver esse outro rolê. Eu tô errado? Eu tô errado, porra, porque o filme é Star Wars, é sobre os tirinhos mesmo. É sobre, claro que tem todo o contexto político e tudo mais, isso também é desenvolvido, mas só que o foco dos filmes, você vai ver, é muito na ação,
na Guerra das Estrelas e tudo mais. Então, isso é uma questão de expectativa. Não dá pra eu afirmar que os filmes são superestimados ou que Duna é superestimado. Eu que tava esperando uma coisa e ele tava completamente interessado em entregar outra coisa. E aí a gente precisa ter a maturidade, a gente precisa dar um passo e parar um pouco. Calma, eu queria estar vendo isso, mas não é o que eu estou vendo. Qual é a qualidade daquilo que estou vendo nesse momento? Isso que eu estou vendo é bom? Está bem escrito? O que isso me transmite de mensagem? O que isso quer me passar? Se você faz essa pausa, talvez você tenha um sabor maior durante a leitura. Talvez você aproveite mais. Talvez aquele momento de leitura seja mais proveitoso do que você simplesmente ficar esperando como um cara que vai num bar, num restaurante e fica esperando que o garçom traga o prato. Eu quero isso, depois isso. E se não entregar exatamente isso, o restaurante é ruim e eu vou embora. Num restaurante isso faz sentido. Em arte, não faz. A arte, ela tem outra proposta, outra ideia. Embora a gente compre ela como um produto, a gente investe um dinheiro, mas ainda assim, ela é uma obra de arte. E nesses casos específicos, as nossas formas de avaliar vão ser diferentes. Vou reiterar, eu não acho que você deva gostar de tudo aquilo que é considerado bom e também não acho que você deva desprezar tudo aquilo que é considerado ruim. Porque as nossas opiniões são pessoais e elas vão mudar independente do que a gente tá lendo, consumindo, enfim, não é sobre isso. O que importa é a gente não ficar cagando regra em cima das outras pessoas, fazendo propaganda negativa de algo só porque você não gostou. E assim, pode fazer propaganda negativa, como por exemplo, todo mundo sabe que Um de Nós Está Mentindo é um livro ruim, certo? Não. Mas ainda assim, a gente tem que deixar claro que é a nossa opinião. Eu não posso falar que Drácula é ruim porque o autor não cala a boca. O livro é ruim. A pessoa afirmou que o livro é ruim. É o pior livro que ela leu na vida. Sempre vai ser questão de opinião. Por exemplo, a gente diverge muito das nossas opiniões. Sim, exato. Né? Tem vezes que você tá errado, eu tô certa. Tem vezes que eu tô certa, você tá errado. Acontece. Né? É raro, mas acontece sempre. Por exemplo, Cujo tá aí pra... Cujo, muitíssimo bem escrito, um livro maravilhoso, desenvolvimento de personagens incrível, funcionou muito bem pra mim, não funcionou com a Nanda. A Nanda tá errada? Não tá errada, porque os apontamentos que ela faz são muito certeiros, eu entendo tudo isso, mas ainda assim, meus amigos, não dá pra gente sair cagando regra, porque aí, meus amigos, a gente entra numa seara tão escrota, tão zoada, sabe? Sabe qual que é o problema de você falar que algo é superestimado? É você falar que o povo não sabe que é bom. É você falar, tá todo mundo gostando, então se o povo inteiro gosta, quer dizer que é ruim porque o povo não tem bom gosto. E aí, meus amigos, esse papo é tão torto, vai para uns caminhos tão errados, não é interessante. Você tem que se ligar quando você falar isso daí, você tem que perceber o tamanho da besteira que você tá falando. Sabe por quê? Porque Dickens era um autor extremamente popular e agora estão estudando ele em universidade. Agora você paga pau pra Dickens. Quando Dostoiévski morreu, ele arrastou uma legião de fãs no velório dele, porque o cara também era extremamente popular. E aí agora estamos estudando ele na universidade também. Agora parece que temos autorização para venerar a obra do cara, é ou não é? Então, meus amigos, não vamos entrar nessa. Senhor dos Anéis, livros extremamente populares, são ruins. Então quer dizer que de vez em quando o povo acerta? Isso tá me dizendo? Não entra nessa, porque daí vocês vão entrar numas brisas muito erradas. Não é interessante. A gente tem que parar um pouco, pensar no que a gente tá falando, entender que se eu não gostei de um determinado livro, é uma opinião minha, isso não significa que ele seja ruim. É claro que vão ter livros mal escritos, tudo bem, isso também existe, mas de um modo geral é a gente respeitar os gostos dos amiguinhos, né? Não achar que só que todo mundo tá gostando que o negócio é ruim, não é assim que funciona, sabe? Assim a gente consegue construir um diálogo que é realmente construtivo, analisar as obras conforme elas querem ser analisadas, criar um debate, construir pensamento. Eu acho que é para isso que a literatura serve, para unir as pessoas através dos pensamentos e não separá-las a partir de opiniões opostas, sabe? Para mim isso não faz o menor sentido. Literatura é união, é arte, e eu acho que é pra isso que nós estamos aqui, né, amor? Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quais livros vocês consideram superestimados, ou melhor, que vocês foram com muita expectativa porque falavam bem demais e você não gostou tanto. Deixa nos comentários aqui esses livros e fala também, deixa alguns livros que você vê pouca gente falando, mas que vocês consideram muito bons. Vamos conversar um pouquinho aqui que eu acho que vai ser muito interessante. O vídeo
de hoje é esse. Tem algum livro, amor, que você acha superestimado demais? Vou dar 2 livros e sair correndo logo depois. Certo. Já até falei sobre isso, Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Não Conte a Ninguém, Harlan Coben. E o segundo, Corte de Espinhos e Rosas. Eita porra, Corte de Espinhos e Rosas, a Ananda decretou superestimado, ruim demais, né, amorzinho? É isso aí, obrigado por terem assistido. Ó, se for comprar qualquer coisa na Amazon, use o nosso link, assim você apoia a gente demais. Se quiser apoiar um pouquinho mais, seja um membro aqui do canal, entre no nosso clube, que aí você vai deixar o Douglas, a gente aqui, muitíssimo feliz, beleza? Acho que é isso e até semana que vem. Tchau, tchau.